Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Descomplexo. Se você está aqui pela primeira vez, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todos os nossos conteúdos. Hoje no Descomplexo, a gente vai falar sobre direito administrativo e sobre a relação entre as empresas e o poder público. Para conversar comigo sobre isso, eu recebo hoje um convidado de honra. Fico muito feliz em receber o Márcio Pestana, ele que é advogado, mestre e doutor em Direito do Estado pela PUC, professor de Direito Administrativo na FAAP, foi onde eu o conheci, foi meu professor no curso de Direito, e é diretor-presidente da Câmara de Mediação e Arbitragem do IASP, o Instituto dos Advogados de São Paulo. Professor, seja muito bem-vindo ao Descomplexo. Eu queria cumprimentá-lo inicialmente, agradecer o convite, tenho certeza que vai ser um instante assim, uma conversa muito agradável. Com certeza, eu acho que o pessoal de casa vai poder aproveitar muito dos seus ensinamentos e das reflexões que eu tenho certeza que você vai colocar aqui para a gente. E para a gente entrar já no assunto dessa relação entre as empresas e o poder público, eu queria trazer aqui o primeiro assunto que seriam as PPPs, as parcerias público-privadas. Eu vi uma notícia recente da CNN dizendo que houve um aumento de 300% no número de PPPs na última década, em relação ao período anterior. Eu queria começar te perguntando ao que se deve isso? São reformas legislativas? É um amadurecimento da sociedade, das empresas? Por que teve esse salto nas PPPs? A PPP, é bom contextualizar, ela, como nós sabemos, é de uma lei de 2004, a 11.079. E essa parceria público-privada, no começo, foi vista assim com uma certa reticência. Havia um entendimento de que era muito difícil conviver a iniciativa privada com o poder público. Não obstante isso, vamos dizer, a falta de caixa, falta de especialização e também vontade política fez com que a PPP amadurecesse no Brasil. Como você sabe, isso foi inspirado no governo Thatcher, né? E o John Major, que implementou na Inglaterra, porque, em resumo, o serviço público em inglês estava deficiente e não havia caixa suficiente para prestar um bom serviço. Então se concebeu se aproximar da iniciativa privada e fazer uma parceria público-privada. Então, superada essa fase de resistência, que eu diria até de preconceito, a PPP, vamos dizer, se expandiu. E eu acho que, a minha opinião é que é irreversível, mesmo porque, e aí vem uma nota ideológica, eu defendo muito a iniciativa privada. Entendo que a iniciativa privada ela tem expertise, busca resultado, tem boa governança. Claro que há exceções, mas em regra é assim que funciona. E o poder público, muitas das vezes, não tem expertise nem competência para gerir certos segmentos até sensíveis da realidade brasileira. Por isso é que a PPP veio, se instalou e está sendo bastante vitoriosa. Eu noto também, isso eu queria aduzir além da PPP, porque há concessão comum também. A PPP é patrocinada administrativa, ao passo que a comum é aquela que, vamos dizer, foi muito utilizado no governo Fernando Henrique Cardoso, quando se deu bastante aqui no Brasil o fenômeno da desestatização e da privatização, né? E creio que realmente, salvo um erro aqui, outro ali, tenho certeza que isso beneficiou bastante a iniciativa privada e bastante a sociedade brasileira. Professor, e partindo do princípio, então, que uma vantagem da PPP é trazer expertise e eficiência para os projetos, falando em desafios, essa empresa que vem para um projeto, para fazer uma parceria com o poder público, ela ainda sofre muito com insegurança jurídica e, principalmente, com a transição de um governo para o outro, porque isso pode influenciar, né? Eu diria que a insegurança jurídica permeia todo o Brasil. Quer dizer, nós todos estamos vivenciando insegurança jurídica. Isso é um problema seríssimo, porque, inclusive, nos estudos que eu já fiz e obras que publiquei, eu entendo que segurança jurídica é até um sobreprincípio. Ele está acima de diversos outros princípios. Mas, infelizmente, até por conta do que estamos assistindo e de radicalização de posição, a insegurança jurídica está presente. E envolvendo o PPP, o fenômeno não é diferente. O que eu noto apenas é que as mudanças políticas na PPP, elas são mitigadas, são diminuídas por um motivo, porque já existe um contrato celebrado estável.
Então, a mudança política não vai, vamos dizer, interferir demasiadamente na PPP, porque ela já foi criada com certo propósito. Então, a segurança jurídica contratual e com fundamento na lei, ela se impõe, de uma certa maneira. Entendi. Eu estava estudando os setores que são mais afetados, que têm mais incidência de PPPs. E eu vi que tem muito em relação à infraestrutura, né, os projetos de mobilidade, estradas, rodovias, mas também o saneamento básico, ele é muito afetado, né? E eu queria até te perguntar se essa nova lei, o Marco Legal do Saneamento Básico, ele trouxe algum incentivo em relação aos PPPs, porque é estranho, né? No Brasil, a gente tem alguns setores que avançam muito, por exemplo, o setor financeiro. O Brasil sai na vanguarda, por exemplo, na criação do Pix, um exemplo mundial. E, ao mesmo tempo, falando de saneamento básico, a gente tem hoje 90 milhões de pessoas que não têm acesso a esgoto, 35 milhões de pessoas que não têm acesso à água. Né? Esse desafio, a ideia do marco do saneatório, do marco do saneamento é que seja tratado até 2033. Mas isso não é plausível, né? Seja com PPP ou não. Eu não tenho a menor dúvida que isso não vai ser atingido. Essa universalização foi uma concepção de apelo teórico, mas que na prática não vai vingar, sobretudo pela necessidade de investimentos. E nós sabemos muito bem que o país está com déficit de caixa crônico. Ele não tem recursos suficientes para fazer investimentos. Então, vamos dizer, diante dessa tragédia costumeira brasileira de não ter caixa, que isso é um fato, é que a PPP cresce, porque os recursos, muitas das vezes, são trazidos pela iniciativa privada. E aí você faz o quê? Faz o investimento e recolhe tarifas, se for o caso, a longo prazo. O saneamento básico, esse marco legal, que se diz Marco Legal do Saneamento, ele foi, vamos dizer, um passo à frente. Não vai ser atingido, como eu disse, em 2033, a universalização, porque o custo é muito elevado. E hoje mesmo nós tivemos uma manifestação do próprio Congresso, né, justamente impactando também as receitas e a forma de arrecadação do poder público federal. E os estados federados também o cenário não é diferente. Então, por conta disso, é que eu percebo assim com bastante nitidez que a PPP ela se amplia desde infraestrutura, como, por exemplo, certas obras grandiosas em que você dá a possibilidade de ter o return over investment, né? Vamos dizer, o retorno do investimento feito, protraído no tempo, durante 20 anos, 30 anos. E por isso é que se diz muito em PPP que é um project finance, é um projeto financeiro. Você faz o projeto, faz investimento, tem retorno e dá tempo para justamente ter um retorno compatível, inclusive, com as tarifas que vão ser cobradas do usuário e assim por diante. Então, a PPP realmente é uma solução muito interessante, padece um pouco de algumas incertezas, mas eu diria, grosso modo, tem contrato, está licitado, foi identificada a melhor proposta, está sendo performada corretamente, eu não vejo aonde ter problemas. Ainda dentro do assunto das PPPs e de metas que não serão atingidas, eu queria trazer um assunto aqui da nossa cidade de São Paulo, que é essa nova iniciativa do governo estadual de lançar uma consulta pública para que interessados se manifestem em relação a uma PPP envolvendo a limpeza dos rios Tietê e Pinheiros. Né? Esse é um assunto antigo, muitas pessoas já prometeram muito. Eu até destaquei aqui que em 1992 teve um governador, o Luiz Antônio Fleury Filho, que disse que beberia a água do rio, né? Uma promessa de sua campanha. Depois disso, ao longo do tempo, Mário Covas também prometeu limpeza, Alckmin. Isso vem até hoje e nunca ocorreu. Claro, melhorou muito, né? Mas essa limpeza nunca ocorreu. Será que é plausível isso? Esse projeto, continuar insistindo nisso? Eu não tenho dúvida que sim, é plausível, é possível, mas vamos dizer, é necessária uma conjugação de fatores. O próprio governo do João Dória, como sabem, ele enfrentou essa questão de peito aberto para justamente fazer a despoluição do Rio Pinheiros. O que se revelou ao longo dessa, vamos dizer, iniciativa foi de que havia, em primeiro lugar, muitas ligações ilícitas, né, que justamente despejavam as águas, o esgoto, etc., no Rio Pinheiros. E isso teve um trabalho grandioso da Sabesp de justamente fazer a ligação. Isso realmente foi vamos dizer, uma blitzkrieg muito assim, intensa, que foi realizada com sucesso, mas não o suficiente também para despoluir plenamente. E mesmo porque há um problema educacional.
Há um problema educacional. Cultural. Quer dizer, cultural. Então, a gente percebe que muitas das vezes as pessoas realmente continuam jogando até camas, se não automóveis, né, no Rio Pinheiros. Então, é uma situação bastante, vamos dizer, cultural e de educação. E muitas pessoas também desconhecem, e eu conversei com uma autoridade bastante versada em questões hídricas, de que se você jogar um papel na Avenida Paulista, esse papel no chão vai sair no Rio Pinheiros. Nossa, sério? Então, é uma pessoa com doutorado, com uma especialidade muito forte, exatamente na malha hídrica aqui de São Paulo. Todas as ligações levam a ele. Claro que do outro lado deve ligar ao Tietê, Sim. né? Mas eu digo, você não poderia supor esse tipo de fenômeno acontecendo em São Paulo, e acontece. Então, eu diria o seguinte, é possível sim, a iniciativa do Rio Tietê é possível também de dar certo, mas nós temos que fazer uma reforma cultural, educacional, ter recursos para fazer investimento e ter um êxito nesse sentido. Eu me lembro, inclusive, que houve, no passado, empresas estrangeiras que se dispuseram, inclusive, a despoluir o rio e ficar com o direito de exploração durante um certo período. Uhum. Isso foi estudado, é uma questão de viabilidade ou não, porque, por vezes, há um certo, vamos dizer, um certo cuidado que deve ser tomado com os bens públicos, né? Então, isso ainda não prosperou, mas isso é viável. Tanto é viável que hoje eu digo, em breve, nós teremos o quê? Na usina Traição, perto da Cidade de Jardim, nós vamos ter um complexo turístico de primeiro mundo. Já tem empresas ali funcionando? Maravilhosamente. Vai ter cinema ao ar livre, vai ter teatro, vai ter restaurantes, vai ter, enfim, mirantes. Vai ser um show, vai ser um espetáculo. Como se fosse o Porto Madeiro de Buenos Aires. Como se fora. Então, eu digo o seguinte, é possível, sim, só precisa ter a vontade política, precisa ter recursos, né? E precisa ter uma educação. E isso eu insisto muito na questão educacional, não só pela minha formação de professor, mas também que eu tenho essa preocupação de que todos tenham uma educação compatível com o melhor ensino. E isso é um problema que nós temos no Brasil e estamos ainda, vamos dizer, um pouco deficientes, eu diria. Eu acho que a prova de que a transformação cultural pode funcionar são alguns exemplos que a gente tem mundialmente falando. Por exemplo, o Rio Chicago. Eu vi uma notícia recente dizendo que ele foi despoluído depois de mais de um século. Hoje pessoas estão nadando, era um dos rios mais poluídos do mundo. E com muita tecnologia, engenharia e cultura, isso foi revertido. Além do Rio Chicago, tem também o Rio Sena, né, em Paris, Sim. que recentemente, quando teve a Olimpíada, os atletas até passaram mal, teve aquela cena de todo mundo vomitando, e hoje já tem pessoas nadando, então o trabalho foi feito. Então esses exemplos mundiais mostram que é possível. Claro que aqui a gente tem outros desafios, talvez piores do que lá, para enfrentar. Mas que é possível, né? E eu vejo a possibilidade disso ocorrer, insisto, com recursos privados. Quer dizer, nós temos, eu enfatizo mais uma vez, um problema crônico dos recursos, ausência de recursos para investimento. Em sendo assim, nós temos que ser criativos e, portanto, nada melhor do que atribuir à iniciativa privada essa feitura, fiscalizando. Sim. Porque é a triangulação que o Fernando Henrique fez. O presidente Fernando Henrique no governo, o que nós vivíamos em ambiente de telecom? Eu me lembro que, na época, uma linha telefônica em Alphaville custava o equivalente a $10 mil. Hoje, são centavos. Talvez nem custo haja para você ter. E o que foi feito? Exatamente uma concepção, na altura o Sérgio Mota, que era o ministro, de justamente fazer o quê? A atribuição à iniciativa privada de fazer toda a rede, instalação de antenas, etc., etc., e criando uma agência reguladora que justamente fiscalizasse essa atuação. E o resultado está aí. Todos nós com celulares a custo bem compatível e podendo, inclusive, levar todos os celulares também para a esfera educacional. Não só nas consultas dos TikToks, mas eu digo, efetivamente aprender como método desse instrumento que é extremamente valioso para a disseminação do conhecimento. Sim. Seria você reduzir o Estado empresário e fortalecer o Estado fiscalizador, né? Que seria a função... Não tenha dúvida, viu, Stefano? Para mim é muito claro. E é evidente que isso aqui tem uma nota ideológica. Né?
Porque há aqueles que defendem, e eu respeito... Estatização total. Um Estado mais exuberante, vamos dizer, que faça todas as atividades. Eu, particularmente, vejo diferente. Eu entendo que há um núcleo duro do Estado que deve ser conservado. Fazenda, relações exteriores, segurança, etc. Um núcleo duro. Mas o restante, tudo aquilo que puder, deve ser transferido à iniciativa privada. Sim. Quer na forma de uma concessão comum, permissão ou autorização, quer na forma de PPP, mas, insisto, sempre fiscalizando. Para justamente ter o olhar da iniciativa privada para que, vamos dizer, os paradigmas e as diretrizes públicas sejam respeitadas. Sim. Professor, mas falando pragmaticamente, se a gente pegar como exemplo, por exemplo, o setor do saneamento, que a gente acabou de falar, é muito nítido que as empresas públicas não deram conta do recado. Seja porque não tem dinheiro para isso, ou muitas vezes falta de interesse. Enfim, isso é fato que não foi feito o trabalho, né? E agora, com esse incentivo para essa união com as empresas privadas, isso está andando. E eu até queria utilizar esse gancho para a gente entrar no capítulo das privatizações, trazendo como exemplo a privatização da Sabesp. Foi uma privatização parcial, né? Algo nesse sentido, mas que já se mostrou algo muito eficiente, né? Atingindo níveis que não eram atingidos anteriormente e tem um cenário auspicioso daqui para frente em relação à Sabesp, né? Tem. Eu diria, em primeiro lugar, Stefano, em relação a essa interessante colocação, é que, por vezes, a lei, quando é produzida, ela não tem a sensibilidade de perceber que a sua implementação de pronto será impossível. Se promete um pouco. A universalização até 2000... Não é verdade. Não é verdade. Desde o nascimento você percebe, não dá. Parece mais uma promessa política do que uma realidade. Esse é um problema, porque isso gera frustração. Você tem expectativa, gera expectativa e depois se frustra. Né? Então, eu diria, nós precisamos ter muito cuidado na parte legislativa de estabelecer metas execuíveis, de acordo com a nossa realidade. Isso é em primeiro lugar. Segundo lugar, quando se abriu com essa reforma, nesse segmento de saneamento, a possibilidade da iniciativa privada atuar, ganha outra dimensão. E a Sabesp é o exemplo. É claro que há movimentações que geram, vamos dizer, certas objeções, né? Demissão de 1.000, de 2.000 empregados foram feitos, etc. E isso gera realmente problemas, né? Perplexidades, objeções. Então, isso é um fato. Mas é inegável que a governança privada ela tem uma celeridade e ela busca resultados que, por vezes, o poder público não busca. Então, é por isso que, sabe, eu defendo muito e sou uma testemunha viva de que quando você faz uma privatização bem feita ou uma desestatização bem feita, o resultado realmente é auspicioso. Eu participei de diversas privatizações e desestatizações e eu percebo que, efetivamente, o resultado é primoroso. De novo, notas ideológicas contrárias. Devem ser respeitadas. Mas quando você faz entrega, quando você efetivamente traz resultados, você tem que levar em consideração que há um benefício que deve, ser atribuído a todos. Eu tinha separado aqui um exemplo na parte da privatização que você mesmo mencionou, que é a questão do sistema Telebrás. O sistema de comunicação ele era um monopólio estatal, então, algumas décadas atrás. Era isso aí. E ele foi privatizado e depois disso o telefone deixou de ser um luxo, né? E hoje eu vi uma estatística de que tem mais de 2 telefones por habitante no Brasil. Então a coisa foi democratizada, claro, com a chegada de tecnologia, mas essa privatização funcionou. Foi uma iniciativa fantástica que, eu insisto, foi tomada no governo do Fernando Henrique, né, do presidente Fernando Henrique, que mudou o quadro completamente. Mudou completamente. A universalização da telecom no Brasil é uma realidade. Como você disse, quer dizer, 2 por 1 praticamente, né? E por conta disso, vem, vamos dizer, certos benefícios que a gente nem para avaliar. Exemplo, você com o celular controla a administração pública municipal, criticando, dizendo de um buraco ali na rua, um problema de vazamento de água, etc. Você exerce um controle sobre a administração pública que outrora você não exercia. Ao vivo e o tempo todo. Sem falar que você pode entrar em comunidades
Né? Então, você quer uma comunidade para fazer a duplicação da Berrini para chegar aqui e ligar, vamos dizer, com a Faria Lima. Quer dizer, isso vai tomando uma dimensão de tal ordem que a participação popular via esse canal é fantástica, porque é o exercício da cidadania na sua plenitude. E não ficar num plano teórico, só olhando para cima e se queixando de que a rua de trás não está asfaltada, que era um universo menor. Então, expandiu-se efetivamente a possibilidade do exercício de cidadania. Essa fiscalização da sociedade ela tem ficado muito nítida e parece que a gente está vivendo num Big Brother Brasil, né? Porque tudo é analisado, filmado o tempo todo. Isso exige também uma nova postura do poder público, né? Das pessoas que tomam decisões, dos governantes, porque a qualquer momento um passo em falso pode custar, né? Uma reputação. Opa. A gente tem visto isso, vários exemplos. E veja só, Stefano, uma coisa que acontece que a gente tem que se curvar a esse fenômeno. Os administradores, o presidente da República, o governador de estado, o prefeito, tem a sua rede privada e ele posta o quê? Mensagens políticas. Fiz tal iniciativa, hoje eu assinei tal decreto, hoje... Enfim, ele está operando. Mudou-se completamente o Diário Oficial de outrora, que trazia, né, a notícia. Hoje não, há uma disseminação total da informação. O que nós precisamos é trabalhar um pouco novamente cultura, porque não é fla-flu. Quer dizer, tem que respeitar opiniões diversas, ter esse tipo de cuidado, especialmente envolvendo a propagação da informação e da opinião. Esse é um problema que eu senti muito lá no IASP, porque eu presidi uma comissão de estudo de redes sociais. E é um fenômeno impressionante. Realmente, se você parar para estudar, ver as repercussões que isso pode nos trazer, os benefícios, os problemas. Utilização indevida por magistrados, às vezes, né? Pois é, isso é um problema. Eu até dei um depoimento, acho que foi para o Migalhas uma vez, sobre a questão dos magistrados, se precisa mudar a tela-mão ou não. Eu me lembro. Eu lembro até de uma citação que você mencionou nessa entrevista, que a pessoa te pergunta, estava sendo discutido se precisaria trazer uma nova diretriz de comportamento para os magistrados. E você fala, olha, existe um princípio filosófico, que é o princípio da idempotência do conjuntor. Exato. Que é você bater, dar sempre o mesmo comando para ver se pega. Isso aí. Isso me marcou muito. Eu falei, nossa, é verdade, porque já existe, já está na lei orgânica da magistratura. Exatamente. Precisa criar um novo comando? Eu achei muito interessante isso. É a idempotência do conjuntor. Puxa vida. Fui longe. Eu diria que é um princípio que você não encontra na esquina. Né? Esse aí eu não fui... eu demorei para achar. Depois eu fui pesquisar, eu demorei para encontrar uma referência, porque ele vem até da matemática, da computação. Que é você dar o mesmo comando várias vezes. Eu usava isso da lógica apofântica, né? Porque a gente estuda aqui, isso, não interessa a gente devagar muito, porque tem a lógica deonte, que é a lógica apofântica, etc. Mas, enfim, isso aí é um fato. Mas, muitas das vezes, a idempotência do conjuntor é desrespeitada ou exercida para que você faça politicamente um gesto. Então, você vai falando reiteradamente a mesma coisa até que uma vez, vamos dizer... num certo momento, dá um resultado. É porque no Brasil a gente tem esse fenômeno da lei que pega e da lei que não pega, né? Lamentavelmente. Isso é incrível. Lamentavelmente. Enfim, aí passamos de novo pela cultura, por educação, etc. Agora, fato é, nós estamos realmente num momento muito, assim, interessante. Eu gosto porque se fosse um lugar que nada acontece, aquela sonolência... Aí é uma coisa desanimadora. Mas não, nós estamos numa crise. Nós estamos com o tarifaço do Trump, estamos com o rompimento do equilíbrio econômico financeiro no agro. Enfim, é um momento de criatividade. Nós precisamos ser muito criativos. E nesse particular, inclusive, eu queria enaltecer também o nosso papel na Câmara. Porque eu estou presidindo a Câmara de Mediação e Arbitragem do Instituto dos Advogados de São Paulo, o IASP, né, que é tradicional, tem 150 anos já. E eu percebo cada dia mais o quanto... mediação e o quanto arbitragem tem sido relevantes para o país. Havia no que torna um ambiente regulatório, né, telecom, energia, etc., a gente percebe uma certa demora de implantar-se isso. Mas com a mudança legislativa à vida, se permitiu, então, a utilização de arbitragem e de mediação nesse segmento. E eu conclamo a todos aqueles que tenham eventual litígio presente ou potencial a procurar essa solução. Especialmente porque com a reforma tributária
certamente o STJ vai colapsar daqui 2, 3 anos. Porque nós vamos ter problemas seríssimos. Sim. Com a discussão só tributária. Só abrir esse viés. É porque antes a gente tinha esse estigma no Brasil de que a arbitragem era para poucos, pelos altos custos, mas com a disseminação das câmaras arbitrais, isso foi mudando. Isso não é mais assim. Não, mudou por completo. E eu tive até o cuidado, quando assumi a presidência e o reposicionamento da Câmara, eu tive o cuidado de estabelecer, com a aprovação dos associados do Instituto, né, dos conselheiros, uma tabela de custas de honorárias acessíveis. Sim. Quer dizer, para justamente permitir que pequenos conflitos, se é possível dizer isso, mas conflitos de uma ordem de expressão econômica de menor, né, valor, pudesse também ser levado para esse meio de solução. Então, é muito interessante e por isso é que eu sou entusiasta dessa iniciativa, especialmente porque eu estou vendo o judiciário tendo problemas. Sim, e eu acho que além da velocidade, né, que um processo arbitral ele é muito mais rápido do que um judicial, as pessoas que estão nos assistindo, por exemplo, podem não saber que tem até uma vantagem na questão da especialidade. Ou seja, se uma causa vai para o judiciário hoje, a depender da comarca, é um juiz que decide sobre problemas criminais, imobiliários, enfim, cíveis em geral. Então ele tem que olhar tudo. Muitas vezes não é especialista num assunto. Ao passo que numa câmara arbitral, geralmente você tem pessoas, árbitros que só julgam aquele tipo de conflito. Então você tem um nível técnico muito elevado, né? E o importante nessa linha, veja só, você que é parte, você que está com litígio, você escolhe o árbitro. Uhum. Por quê? Não é porque você gosta dele, é porque ele entende da matéria. Ele é uma pessoa que está lá, tem experiência. Nós aqui no Instituto temos 90 árbitros listados já. Quer dizer, são 90 com várias especialidades, desde o imobiliário até desapropriação, enfim, dos mais variados matizes. Mas isso é importante, você escolhe aquele que você acredita que vai dar a melhor solução para o teu caso. Sim, cada parte escolhe um árbitro e um terceiro é eleito pela Câmara? Costumeiro esse é o costume. Para ter o desempate. Porque às vezes existe o árbitro único. Mas, vamos dizer, o que predomina, um e o terceiro. Os dois escolhem o terceiro. Legal. E a par disso, eu sublinho a importância da mediação. A mediação, eu insisto, nós na faculdade, e isso eu falo todas as faculdades, pelo menos a grande parte, não fomos treinados para mediação. Nós fomos treinados para o contencioso. Sim. Né? Então, de novo, é preciso aqui uma reforma educacional, cultural, no sentido de procurar a melhor solução na mediação. A coisa, vamos dizer, funciona basicamente na mediação da seguinte maneira. Você tem um litígio comigo. Nós colocamos na mesa todas as armas que nós temos. E aí, transparentemente, bom, se a gente entrar, eu posso perder aqui, mas você ganha ali, enfim, a gente faz uma avaliação. Nada melhor do que vamos conversar um pouquinho mais e chegar a um acordo. Isso desonera muito o Poder Judiciário, facilita a composição, né, e solução de litígios, e quem sai ganhando com isso? A coletividade. Sim. Então, na medida do possível, se a gente puder ampliar esse palco, vamos chamar assim, eu não tenho a menor dúvida que isso só beneficia a todos. Porque, de fato, né, desde a faculdade até a prática, você não tem a cultura de que isso é uma ferramenta estratégica para ser utilizada. E mesmo as partes acabam reprovando, né? Podem dizer, olha, eu não quero sentar na mesa com essa pessoa, deixa no judiciário. E muitas vezes é algo que poderia ser resolvido numa reunião, né? Então isso precisa ir mudando aos poucos, até porque o judiciário não aguenta mais, né? A gente tem visto a demora dos processos. E outro problema crônico, em alguns tipos de casos, por exemplo, casos envolvendo danos morais. Tenho percebido o judiciário cada vez mais reduzindo valores para desestimular que pessoas entrem. Então, assim, é um controle errado, né? Mas é uma forma de desestimular a chegada de novos processos. Então, se você puder escapar de tudo isso por meios alternativos, por que não explorar, né? Eu acredito, eu insisto, realmente seria a melhor solução para o país, né? E nós todos teríamos, assim, resultados bastante promissores, diminuindo o nível de tensão, mesmo porque a gente percebe, hoje você leva ao judiciário, e só pela demora do judiciário, você já, vamos dizer, tem um problema de efeito nervoso. Sim. Tem um efeito colateral na própria família, que isso vai, vamos dizer, dilapidando um pouco
o lado bondoso da pessoa se torna amarga, aí vira conversa de Natal, todo Natal. E aí, acabou a sentença? Não, ainda não teve sentença. Tal. Todo Natal tem a mesma conversa. E hoje, com o processo digitalizado, a pessoa passa a acompanhar. Sofre mais ainda. Sofre mais. Sofre mais, porque ele não tem nenhuma distância regulamentar do caso, do conflito. Sim. Isso sem falar em certas situações que eu chamo de estelionato constitucional que nós temos aqui, que é o precatório. Sim. Isso é um absurdo, outro sofrimento. Isso é uma vergonha. É o ganha, mas leva quando der. Uma vez eu me detive, até quando estava escrevendo uma obra, fiz uma pesquisa sumária aí sobre a questão. E eu vi o seguinte, quando a Constituição de 88, a famosa Constituição Cidadã, foi editada, no ato das disposições constitucionais transitórias, que é o apêndice, vamos dizer, da Constituição, na passagem, né, fez com que houvesse o parcelamento em 8 anos. Ou seja, naquele instante foi-se congelada a dívida, parcela e se paga em 8 anos. Chega em 2000, o que tem? A emenda constitucional, a 30 ou 32, né? Que parcelou em 10 anos. Nossa. Depois veio uma outra que parcelou quando puder. Aí o CNJ falou, não, peraí, 15 anos, parcela em 15. Então é um estelionato constitucional que é sucessivo e vai acontecendo e continua. E hoje em dia, para você receber, por vezes, vivo, enquanto você estiver vivo ainda, porque você já pode ter falecido, aí seus herdeiros aqui vão tratar disso, mas enquanto vivo, por vezes você tem que fazer um deságio de 60%, ou 40% para poder receber. Quer dizer, socorre a iniciativa privada para adiantar o valor e você pelo menos ter alguma coisa. É isso aí. É uma imoralidade constitucional, eu diria. Sim. Né? E que efetivamente a gente tem que, um dia, com seriedade, enfrentar. Esse é um exemplo de um abuso institucionalizado, né? Constitucional. Quer dizer, está constitucionalizado uma postura que deve ser absolutamente afastada desse, vamos dizer, do segmento. Agora, o que eu noto é o seguinte, no campo do direito administrativo, onde a gente atua, e empresarial, porque a gente atua muito no empresarial também, o que eu noto é que há uma complexidade do direito hoje em dia. O direito está muito complexo. Ele ganhou, assim, uma certa complexidade, sobretudo no segmento regulatório. Então, no regulatório, a gente tem problemas aí até de compreensão, de entendimento. E isso realmente, de um lado, beneficia a sociedade porque traz maior tecnicidade às decisões. Ok. Mas, do outro lado, se distancia um pouco, às vezes, da realidade social. Então, esse é um problema que, às vezes, temos que enfrentar e temos que conviver. Sim. Outro tema que eu acho que tem que ser trazido também aqui para a mesa, para a gente conversar um pouquinho, é a verticalização de São Paulo e dos grandes centros. É uma verticalização assustadora, né? Porque você vê os prédios sendo criados aos borbotões, plano diretor que não tem mais recuo, é 1,5 metro da rua. Quer dizer, então dá o que os egípcios faziam com as suas pirâmides no sentido de o prédio não cair em cima, né, visualmente. Aqui não, você para, olha o prédio vai cair em cima de você visualmente, né? Tem uma contradição que é triste. Enquanto os prédios avançam de uma forma assustadora, a gente tem um descaso com os imóveis tombados em São Paulo. Vários são os casos de imóveis centenários que desmoronam, né? Então você tem a tecnologia vindo e auxiliando de um lado e de outro um abandono, né? E algo que não volta mais. Caiu, acabou. E isso não tem sido muito objeto de holofotes, né? Já foi há uns anos atrás, mas em São Paulo tem muitos imóveis nessa situação. O tombamento vamos dizer, um instituto assim, que eu respeito muito, é muito importante para a preservação da história, da estética, da arte, enfim, os valores relevantes para uma sociedade, né? E nós temos aqui em São Paulo muitos prédios, vamos dizer, tombados, muitas casas tombadas, landscape também, por exemplo, na frente do Museu do Ipiranga, né? Você tem o landscape lá tombado. Mas eu acho que é uma matéria sempre, vamos dizer, espinhosa, porque a gente tem que ter um certo cuidado. O ponto, vamos dizer, ideal seria a Casa das Rosas. A Casa da Rosa ficou preservada na frente e o prédio nasceu atrás. Perfeito. Essa é a melhor solução. É a convivência... Que é na Avenida Paulista? Na Paulista, ali na ponta, perto ali no final da Avenida Paulista. Então, a Casa das Rosas está lá conservada, perfeita, ótimo estado, e atrás o prédio. Eu não sei se esse imóvel é tombado, mas um exemplo lindo é o do Tribunal de Justiça de São Paulo. Sem dúvida. Ali do lado tem aquele imóvel lindo e logo atrás um arranha-céu. Isso. Você preservou o que tem que ser preservado e trouxe a inovação. Aquilo é lindo, né? É isso aí, está tombado. Então, aí, casas modernistas, na Rua Ceará você tem a modernista, tem na Vila Mariana. Você tem N, vamos dizer, tombamentos. E nós sabemos que tombamento é interessante
Porque quando interessa à nação brasileira, ao país, é o IPHAN, que é federal. Quando é no estado de São Paulo, é regional, quando é FAT. E se é no município de São Paulo, é o Compresp. E essa Tem modelagem... 3 níveis de fiscalização. Exatamente. Quer dizer, essa modelagem você rebate para outros estados federados e municípios, assim, de maior expressão. Então, é interessante a gente preservar e é necessário, porque nós seremos amanhã o que fomos no passado projetado para o futuro, né? Então, é muito interessante esse instituto ser preservado. Tem um assunto também da sua área, né, do direito administrativo, que eu trouxe aqui para a gente conversar, porque muitas pessoas podem pensar que está distante da realidade delas, que é assunto só para empresas, mas não é, que é a questão das licitações. Isso atinge a vida de todos nós, em certo nível, e houve uma mudança, né, na regulação, uma mudança da lei muito relevante, né? Era a antiga lei 8666 e agora, em 2021, teve uma nova lei. Quais foram os avanços, professor, nessa área? Essa foi uma lei nova, a 14133, né, de 2021, e essa lei trouxe algumas novidades, sim, e trouxe também uma sedimentação de entendimentos jurisprudenciais, já, vamos dizer, sob a regência da 8666. Então, fez-se uma acomodação, vamos dizer, da jurisprudência já predominante. Então, tem essa virtude. Novidades? A primeira novidade que trouxe é a figura do seguro, quer dizer, intrometendo o seguro entre o órgão contratante e aquele que está executando a obra, por exemplo. Como se fosse uma garantia? E, inclusive, com a possibilidade do step-in, quer dizer, se há um inadimplemento por parte daquele prestador de serviço, pode a companhia de seguro ingressar e se responsabilizar por acabar aquela obra. Isso é muito interessante. Então, a fiscalização que antes era exercida basicamente pelo poder contratante, também é exercida pelo seguro, que não quer pagar nenhum tipo de sinistro. Então, ele também tem todo o interesse da obra ser bem feita, na celeridade do prazo ajustado. Então, essa foi vamos dizer, evolução. O diálogo competitivo, que o diálogo competitivo é uma modalidade de licitação que foi criada, mas no sentido de, em áreas de tecnologia avançada, permitir que o poder público também auscultasse, vamos dizer, a sociedade produtiva e detentora da tecnologia para melhor contratar, inclusive. Então, eu diria, tem vários pontos interessantes. A 8666, ela, na verdade, era de 93, mas antes era 2.300, era o decreto 2.300 de 86, né? De 86, Não, era de 86. Enfim, o que eu percebo é o seguinte, isso para mim é o ponto cardeal, a evolução da licitação. Uhum. Se você olhar o filme inteiro e não a foto, você vai ver que antes, no começo do século XX, o poder público contratava os amigos. A partir de um certo momento, vem então se sofisticando e guardando efetivamente para a melhor proposta, para com ela contratar. Então, a licitação teve uma evolução. E o espelho dessa lei, também eu gostaria de enaltecer, são os contratos administrativos. Porque aquele que não conhece bem a matéria, a licitação é a regra. Sempre que o poder público vai contratar um fornecimento de bens ou a prestação de um serviço, deve fazer uma licitação. Agora, existem exceções, né? Inexigibilidade, por exemplo, só tem um produtor de um certo produto. Aí você não vai competir com ninguém, então não faz licitação. E aí, por aí vai. Mas, se você participa de uma licitação, qual é o passo 2? Assinar um contrato. E o contrato apresentava algumas dificuldades e essa lei melhorou bastante. Por exemplo, matriz de risco. Estabeleceu matriz de risco, ou seja, de antemão existe uma possibilidade, até remota, de acontecer tal fato. E se tal fato ocorrer, pode trazer o quê? Um prejuízo num certo cronograma. E se acontecer, a responsabilidade vai ser da seguinte maneira, você fica com isso, eu fico com aquilo. Quer dizer, você já disciplina. Então, essa matriz de risco foi uma evolução também bastante interessante. Eu tinha buscado algumas novidades e até pontuei aqui, mas você já se adiantou justamente isso, essa análise de risco, né, que é você fazer um estudo para ver o que pode dar errado. E dentro desse tema, tem uma expressão que eu ia pedir para você descomplicar para quem está em casa, que eu acho muito pertinente, que é o fato do príncipe. O que é o fato do príncipe e como que isso pode prejudicar um contrato entre uma empresa e o poder público? Pois é, imagina só. Você ganhou uma licitação para fazer uma rodovia e que vai ter asfalto. Pronto. Aí a vida começa, você assina o contrato e o poder público está seguindo lá, pagando, faz a medição, fundação, tá tudo certo, está correndo. Vem uma lei federal,
E a nossa relação é aqui em São Paulo, ali perto do Rio Pinheiros, pronto. Que vai nascer a rodovia lá para o interior. Uhum. Vem uma lei federal e fala assim, por questão de segurança, por esse motivo, pelo motivo A, B, C, N, fica proibido doravante utilizar-se asfalto. Está proibido. O que aconteceu? Nós temos uma lei federal que não estava preocupada com a nossa rodovia. Ela disse problema de saúde, enfim, por algum motivo lá, nobre, justo, etc., que não poderia doravante utilizar-se. Esse fato do príncipe afeta o nosso contrato, porque nós ainda não colocamos o asfalto que nós contratamos. Aí o que vai acontecer? Eu vou sentar com você e falar, está proibido agora o asfalto. O que nós vamos fazer? Aí você fala assim, não, vamos botar concreto? Vamos, mas vai sair mais caro. Aí deu rompimento do equilíbrio econômico e financeiro do contrato. Vamos dar uma reajustada? Faz um aditamento contratual e prossegue. Então, veja, não foi fato da administração, que a administração pública pegou o nosso contrato e decidiu sobre ele. Isso é uma coisa. Não, foi um fato de um príncipe, aí é uma questão figurativa, né, que não estava preocupado com o nosso contrato, mas que traz reflexo para o nosso contrato. E o mais interessante, pelo que eu entendi, é que não precisa necessariamente ser um ato ilegal. Não, pode ser um ato legal que impactou. De forma nenhuma, não precisa ser ilegal, não. Quer dizer, há um novo entendimento que proíbe ou traz algum tipo de repercussão para o nosso contrato. E no que traz a repercussão, a gente chama isso é um fato do príncipe. Quer dizer, extraordinário, fora das nossas relações, sim, mas que está trazendo relações para o nosso caso. Sim. Quem vai entrar nessa área tem que ter muito esse olhar, né? Eu costumo dizer o seguinte... pode dar errado, de onde pode vir. Eu costumo dizer, isso é assim, com alguma experiência, eu tenho sido uma espécie de conselheiro nas empresas do que deve fazer e de como conviver com o poder público. Porque com a convivência tem cacuetes. Tem mão pesada, às vezes. Tem mão pesada também, tem mudança de governo também. Quer dizer, existem situações que você tem que estar um pouco preparado. Atraso do pagamento de fatura, em que pese haja soluções jurídicas, por vezes você tem que ficar uns meses sem receber. Na virada de orçamento, às vezes, não teve uma votação apropriada, e aí você tem dificuldades. Então, resumo, para você trabalhar com o poder público, que é um tremendo cliente, é o maior cliente que tem. Se você pegar União, Estados Federados, Distrito Federal e municípios, sem falar nas estatais, né, só falando na administração pública direta, é o melhor cliente que tem, em potencial de compra e de contratação. Por isso que licitação é uma matéria que toda empresa tem que estar atenta. Não que necessariamente tenha que fornecer para o poder público, não. Mas é um grande cliente, você tem que levar em consideração. Professor, tem um marco temporal que eu digo que é a Lava Jato. A Lava Jato ela chacoalhou essa relação entre empresas e o poder público, de várias formas. Mas eu percebi que depois dela, todo mundo começou a ter um olhar muito mais atento ao compliance. Eu acho que por lei já existia, mas assim, ele não era efetivamente levado a sério como tem sido agora. Minha percepção, né? Isso foi uma mudança de paradigma para as empresas. E eu queria saber se em relação ao poder público existe isso. Um cuidado com compliance ou não é por aí? São outros termos. Não, eu diria que realmente a Lava Jato teve efetivamente, contribuiu muito para o amadurecimento do que a gente chama de compliance, né? Do cuidado com as boas práticas. Mas eu acho que o ponto crucial foi em 2013, quando foi editada a Lei Anticorrupção. Porque a Lei Anticorrupção, ela atingiu a empresa média brasileira, ou grande que não era internacional. Porque quem já tinha negócios com os Estados Unidos, por exemplo, já estava submetido ao FCPA, né? Foreign Corrupt Practice Act. Então já havia uma correlação já fiscalizadora de boas práticas. Então a multinacional já estava, vamos dizer, com essa cultura. A média empresa brasileira, ou a grande, que não comercializasse, não tivesse ligação com os Estados Unidos, por exemplo, a gente tem UK Bribery, tem outros lugares que têm a mesma, vamos dizer, preocupação. Mas se fosse um pouco mais nacional, vamos chamar assim, não tinha essa preocupação. E quando nasceu e foi criada em 2013 a Lei Anticorrupção, com aquele vacácio de 6 meses, né, só entrou em fevereiro, salvo de 14, o que aconteceu? Foi um choque, porque efetivamente passou a exigir as boas práticas, a chamada governança, né,
a boa gestão da coisa privada. Isso, evidentemente, é o espelho do público também, porque o público também tem um cuidado com isso. E é claro que nesse contexto, com o que houve com a Operação Lava Jato, aí se agudizou, vamos dizer assim, né? Tornou um pouco mais destacada a necessidade das boas práticas serem também implementadas em todas as sociedades brasileiras, seja limitada, seja sociedade anônima, cooperativa, o que for, né? Agora, a lei anticorrupção, ela tem a sua virtude, trouxe a responsabilidade objetiva, né? A responsabilidade objetiva é sempre uma preocupação e que faz com que o administrador e o próprio, enfim, gestor da iniciativa privada, quando se interrelaciona com o poder público, redobre a atenção, né? Quais são os problemas que eu vejo, sobretudo na lei anticorrupção? É que tanto ela quanto a lei de improbidade administrativa, enfim, de 92, ela pode ser, de repente, aplicada cumulativamente. E aí você tem um overpreço, vamos dizer, uma overdose de sanções. Isso é um problema. Pode acabar com uma empresa. Pode acabar. Essa é uma dúvida que eu ia te perguntar. Pelo que eu entendi, com essa lei anticorrupção, se ela tem a responsabilidade objetiva, significa dizer que ela pode responder não apenas, independentemente do que o sócio fez. Eu digo, não só ele vai responder, mas também a empresa vai ser penalizada. Não, ou um sócio, ou um administrador, mas também o CNPJ. Isso é uma preocupação. Por que eu estou te perguntando isso? Até que ponto a empresa, a instituição deve ser penalizada por um ato de um particular, de um diretor, de um sócio? E por que eu estou te perguntando isso? Nós tivemos períodos da história muito sombrios, a gente nem menciona aqui, porque o YouTube não deixa, que foram financiados por grandes empresas e nem nesses períodos muito sombrios da história do mundo as empresas quebraram. As grandes financiadoras desses eventos. E no Brasil, nessa época da Lava Jato, eu vi um movimento que me preocupou bastante, que foi um movimento da sociedade contra, vou até citar um nome, contra a Odebrecht, por exemplo. Torcendo pela quebra da Odebrecht, que na época, malgrado o ato de uma meia dúzia de pessoas, era uma das maiores multinacionais do Brasil, com uma expertise ímpar. Então, assim, até que ponto se prejudica a empresa por um ato de um administrador, né? Difícil isso. É importante a gente sempre lembrar que a lei anticorrupção, ela só se aplica à pessoa jurídica, ponto, né? As pessoas físicas dos gestores, mesmo de outros envolvidos, terceiros, consultores, é outra responsabilidade. Então, a lei anticorrupção foca exatamente nisso. E o que acontece? Por que é assim? Porque muitos dos atos de corrupção trazem benefício para quem? Para a própria sociedade, que faz a corrupção. E, reflexamente, para aqueles que vão receber o dividendo lá em cima, acionista ou sócio. Ou o gestor. Às vezes, stock options, depende da remuneração também. Então, aí depende muito do caso concreto. Mas a pessoa jurídica, ela se beneficia, né, pela prática de um ato de corrupção. E é claro que o benefício aqui é no sentido figurativo, porque, né, se vai praticar e amanhã realmente for surpreendido, evidentemente vai pagar por isso e vai pagar muito alto, muito alto. Por isso que é o desestímulo, inclusive a lei veio para isso, para desestimular qualquer prática. Agora, qual é o problema que a gente tem? E por isso que eu sublinho mais uma vez. Se você consultar o artigo 3º da 8429 de 92, que é de improbidade, pode uma certa conduta da pessoa jurídica também se hospedar no artigo 3º. E aí você tem outro tipo de sanção. E aí começa a acumulação de sanção. Então, esse microsistema sancionador tem que ter, vamos dizer, uma certa dosimetria, devia ter um pouco mais de harmonia entre essas leis que foram a cada tempo editadas. Eu me lembro quando nasceu a lei anticorrupção, na verdade, ela nasceu de um movimento aqui em São Paulo, que foi o tarifaço. O pessoal foi para a rua para falar de tarifa de ônibus, começou assim. Sim. Passado algumas semanas, black blocs quebrando vitrine, etc., já nem se sabia o que estavam... Né, o motivo real. Ninguém sabia. Ia para a rua para... O que eu vou fazer? E ficava gritando. Então ficou... em resposta desse movimento que perdeu a identidade, é que foi editada às pressas a lei anticorrupção. E foi um copia e cola, de uma certa maneira, da lei do CAD, do superCAD, né, do cartel. Que aí você... da ordem econômica, melhor dizendo. Quer dizer, você fez um copia e cola para justamente dar à população, até para dar uma apaziguada, vamos chamar, foi um gesto político
que se viveu naquela altura. Legal. Agora, trouxe benefícios? Trouxe. Benefícios? Trouxe. E está aí o compliance, acho que responde por tudo. Legal. Né? Professor, eu acho que a gente falou bastante, né, dos principais institutos, das ferramentas do direito administrativo e falamos também das novidades. E nesse tema, eu queria te perguntar o que pode se esperar para o futuro, né, do direito administrativo e dessa relação entre público e privado. O que está por vir? Olha, o que está por vir depende muito do poder a ser assumido por uma nota ideológica. Influencia demais, né? Demais, porque é o que eu costumo dizer, esse ambiente administrativo, regulatório, econômico, tributário, etc., está muito sujeito às injunções políticas. Tanto que não existe código tributário, vamos dizer, código efetivamente em matéria administrativa, porque tem uma lei de 1946, tem uma de 1917 que está em vigor, na FTEUS, por exemplo, ainda está em vigor, isso aplica-se a terras indígenas. Então você tem um mar de disposições de vários matizes políticos. O que esperar? Eu, francamente, eu esperaria, desejaria ver o país em melhores condições do que nós estamos atravessando. Por mais que se diga que o desemprego, então, caiu a níveis ótimos, etc., não é verdade o que a gente assiste ali na nossa convivência humana, e social e econômica do dia a dia. É um país diferente e as estatísticas, eu diria, não são muito precisas. Né? Então, o que eu desejaria efetivamente é que o Estado se ocupasse de questões de Estado, né? Transferindo para nós, da iniciativa privada, as missões de atender a hospitais, que a gente tem várias iniciativas aqui exitosas que devem ser esparramadas pelo país todo, né? Educacionais, enfim, em outras frentes, e o Estado cuidando do que é essencial e sempre fiscalizando também essas iniciativas privadas. Isso seria o melhor dos mundos. Agora, se isso vai ocorrer ou não, depende muito de quem vai assumir. Agora, noto com muita preocupação a reforma tributária. Eu noto com muita preocupação porque isso vai realmente ser um consumidor de energia, inclusive do judiciário, de uma maneira assim absurda. O que era para ser uma solução tem sido tão desfigurado por interesses particulares que a coisa se perdeu, né? Se perdeu e se você... A exceção virou regra, né? E se você domina um pouco de tributário, você não precisa ser um doutor em tributário, mas se você entender um pouquinho de tributário, é uma confusão tributária. E era para simplificar, né? Puxa a ideia vida, por trás de tudo isso. Barbaridade. Então imagine isso tudo que vai gerar de perplexidade, de dúvida, de insegurança. A empresa vai ter que ter duas contabilidades, porque a passagem vai ser gradual, então você tem que fazer duas maneiras. É uma coisa que realmente gera perplexidade. E aí começam iniciativas que geram preocupação. Por exemplo, vou tributar agora com 10% quem ganha mais de 50 mil no dividendo. Mas espera, já foi tributado na PJ, não tem bitributação? Aí começa. Sim. Tá? Qualquer mudança de peça aqui tem que ser muito cuidadosa, não pode ser de rompantes para tapar problemas de caixa. Tem que ser uma coisa muito refletida, etc. Porque vai problematizar. E se problematizar, judicializar, ou arbitrar, ou mediar. Quer dizer, então, realmente a coisa não está muito, assim... Eu não estou muito animado com o que eu vejo pela frente. Sei. Tem uma pergunta que eu sempre encerro fazendo para os nossos convidados, é sempre a mesma pergunta. E tendo uma pessoa como você aqui, espero que as pessoas prestem atenção, porque vai ser mais legal ainda. Eu sempre pergunto um livro que você pode trazer, que não tem a ver com direito, um livro que você leu na sua vida e que te marcou por qualquer razão. Eu tenho perguntado para todo mundo, no final do ano eu vou fazer uma lista com a indicação de todos os convidados e a sua eu tenho certeza que vai ser sensacional. Olha, eu diria o seguinte, eu não tenho um livro só. Difícil? Ah, não tem. Porque a criatividade humana, sobretudo do escritor, ela é fabulosa e ela faz com que você consiga, num certo momento da sua vida, se transportar, né? Se transportar. E eu não gostaria aqui de ser cabotino e vendendo cultura, né? Eu diria o seguinte, eu vou desde Pato Donald até efetivamente pegar Dostoiévski. Quer dizer, é de A a Z, né? Mesmo porque há muito, em qualquer frase que alguém pronunciar, ali tem uma história nessa frase. E aí, se você parar para pensar e refletir sobre essa frase, você vai ver ensinamentos de vida.
E essa é vamos dizer, a mensagem que eu transmito para todos que me cercam. É momento de se aprender a refletir. Uhum. Hoje, com o Instagram, com etc., tudo rápido, foi-se embora a reflexão. Se você não parar para refletir, se você efetivamente não tiver o cuidado do pensamento ponderado, sentido, visto, aflito, né? Você transita pela vida, você não vive. Você transita. Você sabe que tem uma menção que eu sempre faço aqui. Eu recebi um convidado que é meu amigo, Carlos Solito. Ele trabalha com tecnologia, ele é diretor de empresa, então ele está muito ligado com inovação. E o que ele falou aqui? Ele falou uma coisa muito legal. Ele falou, Stefano, meu hobby, nos finais de semana, é ir numa banca, pegar uma revista ou um livro, escolher o que eu vou ler, porque aquilo ali é o meu algoritmo. Ali eu não estou sendo guiado por ninguém. Então é o meu momento de limpeza. Eu escolho o que eu quero acessar, o conteúdo que eu quero. E nos dias de hoje isso é mais importante ainda, né? Porque tudo é direcionado para a gente. Né? Então é um momento de voltar para as origens e refletir. Eu só vou querer saber o endereço dessa banca, porque normalmente todas as bancas que eu conhecia viraram a loja de conveniência. Né? Você compra bebida, compra snacks, mas não mais livro nem revista. Quer dizer, a revistaria não existe mais praticamente hoje em dia. Mas é verdade, o que nós estamos precisando é disso, é de momento de pausa da nossa correria, né? E inclusive de interação também. Interação entre pessoas, que isso parece que é uma coisa jurássica, né? Sim. Hoje em dia as pessoas agora só dão match, né, para se conhecer, mas não efetivamente fazem o quê? O contato humano, né? Então nós estamos num outro mundo. Né? O contato humano acho que virou um pouco jurássico hoje em dia, né? Professor, eu queria te agradecer a presença aqui. Foi um papo rápido, mas com muita informação. Né? A gente falou de temas densos, mas você expôs de forma simples. Então, eu acho que para quem prestou atenção foi algo muito informativo. Obrigado pelo tempo e por ter nos abrilhantado aqui com tanta reflexão e ensinamento. Eu que agradeço o convite, foi muito prazeroso. E o grande prazer da vida, não só a relação humana que nós temos, e a nossa é histórica também, né? É no sentido de, com seriedade, enfrentar as coisas que nos cercam. É importante a gente refletir, procurar transmitir o conhecimento, a dúvida, a angústia, a perspectiva, a missão, a estimativa do que deve ser feito. Essa inquietação é importante, né? E isso aqui acho que ficou demonstrado. Nós somos inquietos, sempre perguntando que caminho seguir, qual seria o futuro do país, etc. Não temos resposta para tudo. Temos suspeitas, né? E um modo de pensar. Mas realmente eu só tenho a agradecer a oportunidade que você me deu. Obrigado. Senhoras e senhores, esse foi o Descomplexo. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo, espero que tenham curtido. E se gostaram, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações para receber todos os nossos conteúdos. Até a próxima.